Quantas vezes você já implorou por atenção, correu atrás, tentou provar seu valor para alguém que mal olhava para você, e então, cansada, você simplesmente parou, se afastou. E adivinha o que aconteceu? Ele apareceu, ou desapareceu de vez. E sabe por quê? Carl Jung explica isso através da sombra e da projeção. Quando você está sempre disponível, ele projeta em você o papel de garantida, de opção segura. Mas quando você se afasta, o ego dele é confrontado. A neurociência mostra que o cérebro masculino interpreta sua ausência como perda de território emocional. E isso dispara uma de duas respostas. Ou ele reconhece seu valor e luta por você, ou a verdadeira indiferença dele é exposta. Este vídeo vai mudar como você enxerga relacionamentos, porque você vai entender que sua ausência não é fraqueza. É o teste mais honesto que existe. Se esse conteúdo está tocando algo em você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vamos mergulhar fundo numa verdade que pode libertar você de ciclos emocionais que te aprisionam há anos. E não esquece de curtir esse vídeo para que ele chegue em mais mulheres que precisam ouvir isso. Vamos lá. Existe um fenômeno psicológico profundo que acontece quando você finalmente se afasta de alguém que não estava te valorizando. Não é magia, não é coincidência. É a estrutura emocional humana em ação. E Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dedicou anos estudando isso. Ele descobriu que as pessoas usam máscaras, o que ele chamava de persona, para se apresentar ao mundo. Enquanto você está ali, sempre presente, sempre tentando, sempre disponível, ele pode usar qualquer persona que quiser, pode fingir interesse, pode dar migalhas de atenção, pode fazer o mínimo necessário para te manter por perto. Mas no momento em que você se afasta, algo acontece. A persona dele começa a rachar, porque a ausência cria um vazio, e nesse vazio a verdade não tem onde se esconder. A verdadeira face dele aparece. E aqui está o que você precisa entender. Isso não é sobre você ter poder sobre ele. Isso é sobre você ter clareza sobre quem ele realmente é. Porque uma mulher sábia não perde tempo tentando decifrar palavras. Ela observa comportamentos. E o comportamento que ele tem, quando você não está mais disponível, é a verdade mais pura que ele pode te oferecer. A neurociência explica isso de uma forma fascinante. Nosso cérebro é programado para valorizar o que é escasso e desvalorizar o que é abundante. É um mecanismo de sobrevivência antigo. Quando algo está sempre disponível, o sistema de recompensa cerebral, controlado pela dopamina, simplesmente não é ativado da mesma forma. É como uma música que você ama. Quando você escuta ela o tempo todo, ela perde o impacto emocional. Mas quando você passa semanas sem ouvir e de repente ela toca, você sente aquele arrepio. O mesmo acontece em relacionamentos. Quando você está sempre ali, sempre respondendo, sempre tentando, o cérebro dele categoriza você como recurso disponível. Não é que ele conscientemente te desvaloriza. É que o sistema neurológico dele não precisa lutar por você. Mas quando você se afasta, quando você cria escassez, o sistema de dopamina dele dispara um alerta. Estou perdendo algo importante, e é nesse momento que a verdade aparece. Se o cérebro dele responde com urgência, com busca, com movimento em direção a você, é porque você tem valor real para ele. Se o cérebro dele simplesmente ajusta e segue em frente, é porque você nunca foi prioridade, era apenas conveniente. E mulher, isso não é crueldade, isso é clareza. Isso é seu sistema emocional finalmente enxergando sem as ilusões que você mesma construiu para suportar a dor da indiferença. Aqui está o que muitas mulheres não percebem. Quando você está sempre disponível, você tira dele a oportunidade de te escolher de verdade. Escolha real exige liberdade, e liberdade exige distância. Pensa comigo, se você está sempre ali, sempre resolvendo, sempre ajustando seu comportamento para não perder ele, o que sobra para ele fazer?
nada. Ele não precisa escolher. Você já fez a escolha por ele. E quando alguém não precisa escolher, não existe compromisso emocional real. Jung chamava isso de projeção. O homem projeta em você uma imagem, não a pessoa real que você é. Ele projeta a mulher que vai estar sempre ali, a mulher que vai sempre entender, a mulher que nunca vai embora. E enquanto você corresponde a essa projeção, enquanto você se molda para caber nessa imagem, a relação existe. Mas a relação não é com você, é com a projeção. E quando você se afasta, a projeção quebra. E o que sobra? A verdade. Ele te vê como você realmente é, uma mulher com dignidade, com limites, com valor próprio. E nesse momento, uma de duas coisas acontece. Ou ele acorda, reconhece que estava lidando com uma projeção e não com a mulher real, e vem buscar a relação verdadeira. Ou ele percebe que não quer a mulher real. Ele só queria a projeção, a mulher sempre disponível. E em ambos os casos, você ganha, porque você ganha a verdade. Vou te contar algo que mudou minha forma de ver relacionamentos. Existe uma diferença brutal entre presença e disponibilidade. Presença é quando você está emocionalmente engajada, quando você investe sentimento, quando você constrói conexão real. Disponibilidade é quando você simplesmente está ali, acessível, respondendo sempre que ele chama. E aqui está o problema. Muitas mulheres confundem as duas coisas. Elas acham que, sendo sempre disponíveis, elas estão sendo presentes. Mas não. Disponibilidade sem reciprocidade não é presença. É servidão emocional. É você colocando sua vida, suas emoções, suas necessidades em modo de espera para estar sempre pronta quando ele precisar. E a neurociência nos mostra que esse padrão cria um desequilíbrio nos circuitos de apego. Seu sistema nervoso entra em estado de hipervigilância constante. Você está sempre monitorando o comportamento dele, sempre esperando a próxima mensagem, sempre ajustando sua energia emocional de acordo com o humor dele. Isso é exaustivo. Isso destrói seu sistema emocional. Porque você não está regulada, você está reativa. E quando você se afasta, algo milagroso acontece dentro de você. Seu sistema nervoso finalmente descansa. Você para de monitorar, você para de ajustar. Você volta para si mesma como uma árvore que finalmente enraiza de novo na própria terra. E é nesse enraizamento que você recupera sua força. E é nessa força que você consegue ver com clareza quem merece sua presença real. Qual dessas situações você já viveu? Comenta aqui, porque quando você coloca em palavras, você começa a processar. Jung descobriu algo revolucionário sobre o ego masculino. Ele percebeu que homens constroem o senso de identidade deles não apenas por quem eles são, mas por quem os deseja. É o que ele chamava de ânima, a imagem feminina interna que todo homem carrega. Quando uma mulher o deseja, o valida, o busca, o ego dele é alimentado. Ele se sente poderoso, ele se sente importante. Mas aqui está o problema. Esse tipo de validação é viciante e instável, porque não vem de dentro dele, vem de fora. E quando você se afasta, quando você para de alimentar esse ego, uma crise acontece dentro dele. O ego dele é confrontado com a pergunta: quem sou eu sem a validação dela? E é nessa pergunta que a verdadeira personalidade dele aparece. Homens maduros, homens que fizeram o trabalho interno, respondem a essa crise com autorreflexão. Eles olham para dentro, eles reconhecem os erros, eles vêm até você com humildade, não com arrogância. Eles dizem: eu percebi que não estava te valorizando. Eu quero mudar isso. E esse tipo de resposta é raro, mas é real. Agora, homens imaturos, homens que nunca fizeram o trabalho interno, respondem de forma completamente diferente. Eles ficam ofendidos. O ego frágil deles interpreta seu afastamento como ataque.
E ao invés de refletir, eles reagem, desaparecem, vão buscar validação em outro lugar, falam mal de você para os amigos, porque o ego ferido não suporta a ideia de que uma mulher escolheu se afastar. E mulher, presta atenção nessa resposta, porque ela te conta tudo o que você precisa saber. Um homem que te valoriza de verdade não desaparece quando você se afasta, ele aparece. Um homem que só queria conveniência emocional não luta, ele simplesmente substitui. Agora, vou te revelar algo que a maioria das pessoas não entende sobre o afastamento. Existe uma diferença enorme entre se afastar como jogo e se afastar como autopreservação. Quando você se afasta como jogo, você está fazendo isso para manipular uma reação. Você quer que ele sinta sua falta. Você quer controlar o comportamento dele. E isso é exaustivo, porque você não está realmente afastada. Você está mentalmente conectada, esperando, monitorando, calculando. Mas quando você se afasta como autopreservação, algo totalmente diferente acontece. Você não está tentando provocar uma reação. Você está protegendo sua paz. Você não está jogando, você está escolhendo. E essa diferença é sentida. Energeticamente ele sente, porque quando você se afasta como autopreservação, você para de emanar necessidade, você para de projetar expectativa, você simplesmente se vai. E é essa ausência total, essa desconexão energética real que cria o impacto. Jung falava sobre sincronicidade, aquela sensação de que coisas acontecem no momento certo por razões que vão além da lógica. E eu acredito que quando uma mulher finalmente se afasta por autopreservação, quando ela realmente solta, o universo responde, ou trazendo o homem certo de volta transformado, ou removendo o homem errado definitivamente. E em ambos os casos, você não perde, você se encontra. A questão não é se afastar e esperar. A questão é se afastar e viver. Porque enquanto você está afastada, você precisa fazer algo que muitas mulheres esquecem. Você precisa se reconectar com quem você é sem ele. Você precisa lembrar dos sonhos que você tinha antes de investir toda a sua energia emocional em alguém que não investia de volta. Você precisa sentir de novo o que é estar completa, sozinha, em paz. E isso é profundamente espiritual. Porque a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, aquela cujo valor está muito além de rubis. Não porque ela corre atrás de validação masculina, não porque ela se molda para ser aceita, mas porque ela conhece o valor que Deus colocou nela. E quando uma mulher conhece seu valor divino, ela não implora. Ela não persegue, ela não se contenta com migalhas. Ela se afasta, não com raiva, não com amargura, mas com a dignidade silenciosa de quem sabe quem é. E essa dignidade é magnética, porque homens de verdade, homens maduros, homens que estão prontos para construir algo real, eles reconhecem essa dignidade. E eles vêm, não arrastados, não manipulados, mas atraídos pela força silenciosa de uma mulher que não precisa provar nada para ninguém. Quantos desses sinais você reconhece na sua própria vida? Escreve um número nos comentários. Eu quero saber. Vou te explicar algo sobre padrões inconscientes que vai fazer tudo se encaixar. A maioria dos comportamentos que temos em relacionamentos não vem da nossa mente consciente. Vem do que Jung chamava de complexos. Padrões emocionais enterrados no inconsciente, geralmente formados na infância. Se você cresceu em um ambiente onde precisava lutar por atenção, onde precisava provar seu valor constantemente, onde amor era condicional, seu cérebro gravou isso. E agora, adulta, você repete o padrão sem perceber. Você escolhe homens que te fazem sentir que você precisa lutar. Você investe em relações onde você está sempre provando. Não porque você gosta de sofrer, mas porque é o padrão que seu inconsciente reconhece como amor. E aqui está o que é doloroso e libertador ao mesmo tempo. Enquanto você continua repetindo o padrão, você nunca vai ver a verdade.
Você vai continuar interpretando indiferença como desafio. Você vai continuar vendo migalhas como potencial. Mas quando você se afasta, quando você quebra o padrão, seu inconsciente é forçado a despertar. É como se você saísse do piloto automático e finalmente assumisse o controle consciente. E nesse momento de consciência, você vê. Você vê que não era amor, era apego ao padrão. Você vê que não era conexão real. Era você tentando curar feridas antigas através dele. E essa visão dói, mas ela cura. Porque você para de buscar fora o que só você pode dar para si mesma. Reconhecimento do próprio valor. A neurociência nos mostra que o cérebro humano tem algo chamado janela de tolerância emocional. É a faixa em que conseguimos processar emoções de forma saudável. Quando estamos dentro dessa janela, conseguimos pensar com clareza, sentir profundamente sem ser dominadas e tomar decisões conscientes. Mas quando alguém constantemente nos deixa em estado de ansiedade, quando vivemos na incerteza emocional de será que ele gosta de mim? Será que ele vai responder? Será que eu fiz algo errado? Nosso sistema nervoso sai dessa janela. Entramos em estado de hiperativação, ansiedade constante, pensamentos obsessivos, necessidade de controlar, ou em hipoativação, numbness emocional, desconexão, desistência. E nenhum desses estados permite clareza. É impossível enxergar a verdade sobre uma relação quando você está fora da sua janela de tolerância. Por isso, o afastamento é tão poderoso. Porque quando você se afasta, você dá ao seu sistema nervoso a chance de se regular. Você volta para dentro da janela. E é só dentro da janela que você consegue ver com os olhos da verdade. Ele te valoriza ou você estava apenas tentando fazer funcionar algo que nunca foi recíproco? E essa clareza, mulher, essa clareza é o maior presente que você pode se dar. Porque você para de viver na neblina emocional e finalmente enxerga o caminho. Existe uma sabedoria profunda em recuar. Na natureza, vemos isso o tempo todo. A árvore que sobrevive à tempestade não é a mais rígida, é a que sabe se curvar, recuar, preservar a raiz. E você, quando se afasta de uma relação que está te drenando, você não está desistindo, você está preservando a raiz. Você está protegendo aquilo que é essencial, sua paz, sua dignidade, sua capacidade de amar de forma saudável. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrada, inteira, consciente. E a individuação exige que você se separe de projeções, de dependências emocionais, de padrões que não são seus. Quando você se afasta, você está fazendo individuação. Você está dizendo, eu não sou apenas extensão dos desejos dele. Eu não sou apenas reflexo do ego dele. Eu sou eu. E eu tenho uma jornada própria. E essa separação é assustadora no início, porque estamos acostumadas a definir nosso valor pelo quanto somos desejadas. Mas quando você atravessa esse medo, quando você fica sozinha consigo mesma e percebe que você é completa, algo muda. Você não precisa mais de validação externa para saber quem você é. E quando você não precisa mais, você está livre. Livre para escolher relações reais, não relações que preenchem vazio. Livre para amar de forma madura, não de forma dependente. Livre para ser você mesma, não a versão ajustada que você achava que precisava ser para ser amada. Aqui está o que eu aprendi sobre dignidade feminina. Dignidade não é arrogância. Dignidade não é se achar superior. Dignidade é simplesmente reconhecer que você tem valor inerente dado por Deus que não depende de ninguém te escolher. A mulher virtuosa que as Escrituras descrevem não é virtuosa porque ela é perfeita. Ela é virtuosa porque ela conhece seu valor e vive de acordo com esse valor. Ela não implora, ela não persegue, ela não se rebaixa.
Não porque ela seja orgulhosa, mas porque ela está enraizada numa identidade que vai muito além de relacionamentos. E quando uma mulher vive dessa forma, quando ela se afasta de qualquer situação que não honra seu valor, ela não está sendo egoísta. Ela está sendo fiel à sua essência. E essa fidelidade atrai o que é verdadeiro e repele o que é falso. É como um filtro natural. Homens imaturos, homens que querem apenas conveniência, homens que não estão prontos para a relação real, eles não suportam esse tipo de mulher. O ego frágil deles se sente ameaçado. E eles vão embora. E você precisa agradecer por isso, porque eles estão se removendo sozinhos da sua vida. Mas homens maduros, homens que fizeram o trabalho interno, homens que estão prontos para construir algo real, eles reconhecem essa dignidade, e eles honram, e eles investem, e eles lutam pela relação. Não porque você os está manipulando, mas porque eles veem o valor real que você tem. Agora, deixa eu te falar sobre algo que muitas mulheres sentem, mas têm medo de admitir. O medo de que se você se afastar, ele não volte. E se esse medo está no seu peito agora, respira. Porque vou te dizer a verdade. Se você se afasta e ele não volta, isso não significa que você perdeu algo precioso. Significa que você descobriu a verdade antes de investir ainda mais anos. Ainda mais energia, ainda mais do seu coração em alguém que não estava investindo em você. Isso não é perda, isso é proteção divina. Pensa comigo, você realmente quer ficar com alguém que só te valoriza quando você está se afastando? Você realmente quer construir uma vida com alguém que precisa de ameaça de perda para demonstrar interesse? Ou você quer alguém que te escolhe todos os dias, sem jogos, sem manipulação, simplesmente porque reconhece quem você é? A resposta é óbvia. Mas para chegar nesse lugar, você precisa estar disposta a deixar ir o que não é seu. E isso dói. Dói porque temos apego. Dói porque investimos esperança. Dói porque imaginamos um futuro. Mas a dor de soltar o que não é real é infinitamente menor que a dor de viver anos presa numa relação onde você não é valorizada. E quando você finalmente solta, quando você realmente se afasta e entrega nas mãos de Deus, um espaço se abre, um espaço para o que é verdadeiro entrar, um espaço para você se curar, um espaço para você se tornar a mulher que atrai o amor que você realmente merece. Tem algo que Jung descobriu que vai mudar sua perspectiva. Ele percebeu que nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que somos. Se você está num estado interno de carência, de necessidade, de vazio, você vai atrair homens que respondem a esse estado. Homens que gostam de ser necessários, porque isso alimenta o ego deles. Homens que gostam de mulheres que precisam deles porque isso os faz sentir importantes. Mas aqui está o problema. Esse tipo de relação não é amor, é codependência. É dois vazios tentando se preencher mutuamente. E nunca funciona, porque vazio não preenche vazio. Mas quando você se afasta, quando você faz o trabalho de se completar, de encontrar sua paz, de se enraizar no seu próprio valor, o que você atrai muda. Você para de emanar carência e começa a emanar completude. E completude atrai completude. Homens maduros, homens inteiros, homens que não precisam de validação constante porque já se validam. Esses homens são atraídos por mulheres que estão completas, porque eles não querem alguém que precisa deles para sobreviver emocionalmente. Eles querem alguém que escolhe estar com eles por desejo, não por necessidade. E essa é a diferença entre amor dependente e amor maduro. Amor dependente diz, eu preciso de você. Amor maduro diz, eu escolho você. E para chegar no amor maduro, você precisa primeiro se tornar completa. E você se torna completa justamente quando para de buscar fora e começa a construir dentro. Vou te contar algo que poucas pessoas falam. O afastamento não é apenas sobre ele, é sobre você se reencontrar, porque em algum momento desse relacionamento você se perdeu.
Você começou a viver em função do humor dele, das respostas dele, da atenção dele. Seus dias eram definidos por: ele respondeu ou não respondeu. Ele demonstrou interesse ou não. Ele me valorizou hoje ou me ignorou. E nesse processo, você se tornou refém. Refém da validação externa. Refém de migalhas emocionais. Refém de um amor que nunca foi amor de verdade. E quando você se afasta, você quebra essa prisão. Você volta a ser sujeito da sua própria vida, não objeto da vida dele. E isso é revolucionário, porque você redescobre hobbies que abandonou. Você reconecta com amigas que distanciou. Você volta a sentir prazer em coisas pequenas que não envolvem ele. Você lembra como é rir sem culpa, como é dormir em paz sem ansiedade, como é acordar sem aquele aperto no peito, esperando uma mensagem que pode ou não vir. E nesse reencontro com você mesma, uma verdade emerge. Você não precisa dele para ser feliz. Você pode escolher ele se ele aparecer transformado, maduro, investido, mas você não depende mais dele para ter uma vida plena. E esse é o maior poder que uma mulher pode ter, a liberdade de escolher, não a necessidade de ter. Agora vou te revelar a parte espiritual disso tudo, aquela que vai além da psicologia, além da neurociência. Existe um princípio divino sobre a mulher que muitas de nós esquecemos. Deus não criou a mulher para implorar por amor. Ele não criou você para ser opção, para ser conveniente, para ser plano B. Ele criou você como coroa da criação, como aquela que merece ser honrada, valorizada, protegida. E quando você aceita menos do que isso, quando você se rebaixa a migalhas, quando você corre atrás de quem não te valoriza, você não está apenas se ferindo emocionalmente, você está negando sua identidade espiritual. Você está dizendo para Deus: o valor que você colocou em mim não é suficiente. Eu preciso da validação desse homem para me sentir completa. E isso, mulher, isso quebra o coração de Deus. Não porque ele te julga, mas porque ele sabe o valor que você tem. E quando você se afasta, quando você recusa aceitar menos do que merece, você está alinhada com seu propósito divino. Você está dizendo: eu confio que Deus tem algo melhor para mim. Eu confio que meu valor não depende de ser escolhida por esse homem. Eu confio que quando for o momento certo, o homem certo vai aparecer. Aquele que vai me honrar, me respeitar, me amar da forma que Deus planejou. E essa confiança muda tudo, porque você para de agir por desespero e começa a agir por fé. E fé atrai milagres. Vamos falar sobre o que acontece depois que você se afasta, porque existem 3 cenários possíveis e você precisa estar preparada para todos. Cenário 1, ele volta, mas não volta igual, volta diferente, transformado. Ele reconhece os erros, ele demonstra mudança real, não só promessas. Ele investe tempo, energia, presença. Ele te busca não porque o ego dele foi ferido, mas porque ele genuinamente percebeu o valor que você tem. E se isso acontecer, você tem uma decisão a fazer. Você observa, você não volta correndo. Você dá tempo para ver se a mudança é real ou se é apenas reação temporária ao medo de perda. E se a mudança for real, se ele sustentar o comportamento, aí sim você considera reconstruir. Mas reconstruir diferente, com limites claros, com comunicação honesta, com respeito mútuo. Cenário 2. Ele volta, mas volta igual. Com as mesmas desculpas, os mesmos padrões, a mesma indiferença disfarçada de esforço mínimo. E nesse caso, mulher, você precisa ter força para não cair no mesmo ciclo, porque se você aceitar de novo, sem mudança real, você está ensinando ele que seu afastamento não tinha peso, que suas palavras não têm valor, que você sempre vai estar disponível, não importa como ele te trate. E aí, você perde o respeito dele e perde o respeito de si mesma. Cenário 3. Ele não volta. Esse é o cenário que mais assusta, mas também o que mais liberta. Porque se ele não volta, você finalmente tem sua resposta.
Não a resposta que você queria, mas a resposta que você precisava. Ele não te valorizava, nunca valorizou. E você finalmente pode parar de investir energia emocional em alguém que não merecia nem um segundo do seu tempo. E pode redirecionar toda essa energia para você mesma, para sua cura, para sua vida. E é nessa redireção que o milagre acontece. Você finalmente se torna disponível para receber o amor verdadeiro. A pergunta que você precisa se fazer não é: e se ele não voltar? A pergunta é: e se eu nunca tivesse me afastado? Porque aí você ia continuar nesse limbo emocional, nessa dança de proximidade e distância controlada por ele, nessa esperança vazia de que um dia ele ia acordar e te valorizar. Você ia continuar perdendo tempo, perdendo energia, perdendo pedaços de si mesma, tentando se encaixar na vida de alguém que não abriu espaço de verdade para você. Você ia continuar acreditando em potencial ao invés de ver a realidade. E um dia, anos depois, você ia olhar para trás e perceber quanto tempo você desperdiçou, quanto amor você deixou de receber de pessoas que realmente te valorizavam porque você estava presa em alguém que não merecia. Quanto de você mesma você perdeu no processo. E esse arrependimento é pesado. Por isso, o afastamento não é crueldade, é sabedoria, não é desistência, é discernimento, não é fraqueza, é a força mais digna que existe. A força de escolher você mesma quando ninguém mais está escolhendo. A força de honrar seu valor quando todos ao redor te dizem para ser flexível. A força de acreditar que você merece mais quando tudo em você está cansado de esperar. Essa força vem de um lugar profundo, um lugar espiritual, um lugar onde reside a verdade sobre quem você é. E quando você age a partir desse lugar, quando você se afasta com dignidade e paz, o universo conspira a seu favor. Sempre. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de finalizarmos. O que você está esperando? Você já sabe a verdade. Seu instinto já te disse 1000 vezes. Aquela sensação no peito, aquela angústia que não passa, aquela certeza incômoda de que algo não está certo. Isso é sua intuição gritando. Isso é seu sistema emocional te alertando. Isso é Deus falando através do seu espírito. E você pode continuar ignorando, pode continuar tentando, pode continuar se convencendo de que vai melhorar. Ou você pode fazer o que toda mulher sábia eventualmente precisa fazer. Você pode se afastar, não com raiva, não com drama, não com ultimatos, mas com aquela dignidade silenciosa que vem de quem finalmente entendeu seu valor. Você se afasta e volta para você mesma. Você se afasta e reconstrói sua vida. Você se afasta e confia que o que é seu nunca vai te deixar e o que não é precisa ir embora. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença que pode matar. E ficar presa numa relação onde você não é valorizada é não viver. É existir em função de alguém, mas não viver sua própria jornada. Então, qual vai ser? Você vai continuar tentando fazer funcionar o que nunca foi recíproco? Ou você vai reunir toda a coragem que existe dentro de você, toda a fé, toda a dignidade e finalmente se afastar? A escolha sempre foi sua. Só que agora você sabe que se afastar não é perder, é se encontrar. E quando você se encontra, tudo muda. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que cada palavra foi dita para você, eu preciso que você faça algo. Primeiro, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso, porque pode ser que ela esteja exatamente onde você estava antes de assistir esse vídeo. E segundo, escreve nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu agora. Pode ser liberdade, pode ser medo, pode ser esperança, pode ser clareza. Escreve o que vier do seu coração, porque eu leio todos os comentários e eu quero saber como isso impactou você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho,
porque esse é um espaço seguro onde vamos continuar explorando a psicologia profunda das relações, a sabedoria de Jung, a neurociência do amor e a verdade espiritual sobre o valor da mulher. E não esquece de curtir esse vídeo. Isso ajuda a levar esse conteúdo para mais mulheres que precisam. Vou te dizer uma última coisa antes de ir. Você é valiosa. Você é amada. Você é digna de um amor que te escolhe todos os dias, sem hesitação. E se você ainda não encontrou esse amor, não é porque você não merece. É porque você ainda está aprendendo a não aceitar menos do que isso. Continue aprendendo. Continue crescendo. Continue se afastando do que não te honra. E confia, o que é seu está vindo. Um abraço forte e até o próximo vídeo.